Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de inglês, onde nós vamos aprender hoje sobre a forma imperativa com os verbos, também sobre fazer perguntas curtas e dar respostas curtas em inglês. Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, o modo imperativo dos verbos. Então, quando é que é usado o modo imperativo? Ele é usado quando eu quero expressar um pedido, fazer um convite ou dar uma ordem, ok? E eu posso fazer isso na forma afirmativa e na forma negativa, certo? Lembrando que toda vez que eu vou fazer isso, eu vou usar uma exclamação ao final da frase. Bom, na forma afirmativa, o verbo ele vai estar sempre no infinitivo, ok? Lembrando também que é no infinitivo, porém sem a partícula to. Ah, professora, mas para formar um verbo no infinitivo, ele não vem acompanhado da partícula to? Exatamente. Porém, no modo imperativo, a partícula to não acompanha os verbos, ok? Como vocês podem observar nesses três exemplos. Nós temos aí um pedido, né? Ajude-me. Vem aqui, por favor. Preste atenção agora. Então, aí todos eles aí estão no infinitivo, porém sem a partícula to. Bom, e a forma negativa? A forma negativa do modo imperativo é feita com a palavra don't, que significa não. Então, aí nós temos não se mexa, por favor, né? Não se mexa, por favor. Não desligue a luz ou não fale com o motorista. Então, sempre a gente vai ver a forma negativa com a palavra don't ao início da frase, ok? Então, muito bem. Já as question tags, que são perguntas usadas para afirmar uma declaração feita anteriormente, ela se encontra ao final das frases. Ou seja, quando é que eu faço uma question tag? Quando eu quero confirmar algo que eu falei. Por exemplo, você foi para a escola hoje, não foi? Você não dormiu até tarde? Dormiu? Então, é uma pergunta que eu faço ao final da frase para confirmar o que eu falei. E nós temos a forma negativa também e a forma afirmativa. Se o que eu estiver falando for algo negativo, então minha pergunta final, logicamente, tem que ser afirmativa. Por quê? Prestem atenção a essa estrutura aí, dessas sentenças. Nós temos aí dois exemplos. O primeiro diz: você não é brasileiro, é? Então, minha pergunta, minha afirmação, minha sentença, né? Ela tem que ser negativa para que minha question tag seja afirmativa, positiva, ok? Então, o oposto do outro. O segundo exemplo, não está chovendo, está? Então, a gente vê aí, gente, também a presença aí do verbo to be. Então, eu vou fazer minha question tag de acordo aí com o meu sujeito, né, meu pronome, juntamente com o verbo. Lembrando que para questionar, né, para interrogar, eu vou mudar o sujeito, né, e o verbo de lugar, né? Então, no início da frase, como está afirmando, né? Tá you are. E ao final está ao contrário, né? Are you. A mesma coisa acontece embaixo, né? A gente troca o sujeito de lugar com o verbo. Então, a gente já viu bastante isso, então está mais simples de se fazer. E, gente, sempre a gente vai ter que concluir a nossa question tag com os pronomes, tá? Então, professora, e se vier o nome de uma pessoa, de um objeto, não, a gente vai substituir por um pronome, ok?
Então, a gente vai usar aí novamente os pronomes da língua inglesa. Por exemplo, aí ao final aí tem um exemplo, né? Elaine não está aqui. Está? Então, Elaine, eu sei que é uma mulher. E qual é o pronome que eu posso substituir? É o pronome she, que significa ela. Então, eu mudei de lugar, né? O verbo com o pronome. Então, eu não vou colocar o nome Elaine, eu vou substituir por um pronome. Então, isso vai acontecer independente se for o nome de uma pessoa, de um animal, né? De um objeto, de qualquer coisa, eu vou ter que substituir por um pronome, ok? Muito bem. E se a sentença ela for afirmativa? Bom, se a sentença for afirmativa, a gente vai fazer o oposto. Vai fazer uma pergunta negativa, ok? Observe esses exemplos aí. Você é brasileiro, não é? Então, aí eu usei, né, todos esses exemplos aí dessas question tags estão, né, abreviadas, tá, gente? Aí tá are not you, que eu abreviei, mas se vocês não quiserem abreviar, não tem problema nenhum, tá? O segundo exemplo, está chovendo, não está? Elaine está aqui, não está? Ok? Então, bem simples, tá? Eu apenas usei aí o verbo, a negação, né? Not, porém na forma abreviada, e por fim o pronome. Então, o pronome vai ser sempre a última coisa da minha question tag, tá? Muito bem. E para concluir, como dar respostas curtas em inglês? Bom, quando nós respondemos uma pergunta com sim ou não, nós geralmente usamos yes ou no, não é verdade? Bom, mas como fazer isso utilizando o verbo to be? Então, vamos analisar aqui dois pequenos diálogos onde nós observamos a presença de respostas curtas juntamente com o verbo to be. O primeiro exemplo, aí diz, né? Está chovendo em Nova York agora? Aí a pessoa responde, né? Sim, está. E lá no Rio? Aí diz, não, não está. Então aí a gente vê, né, quando ela responde que está chovendo em Nova York, né? Ela diz, yes, it is. Então, aí nós vemos a presença de uma resposta curta utilizando o verbo to be. E ao final da conversa também, né, onde ela diz no, is not, ok? Não, não está. E embaixo acontece a mesma coisa, né? Pergunta. Aí diz, né, você é o Frankenstein? Aí diz, não, eu não sou, eu sou um monstro. E você? Você é minha vítima? Aí diz, não, eu não sou. Então, aí nós vemos esse diálogo, onde nós observamos a presença aí novamente de respostas curtas, né? Aí nós temos não, eu não sou, né? Aí nós vemos essa resposta duas vezes, né? Ao perguntar se era Frankenstein e se ela era a vítima dele, né? Muito bem. Então, gente, respostas curtas em inglês é bem normal de se dar. Então, é bom a gente aprender, né? Para aumentar o nosso vocabulário, ok? Então, em vez de responder só com yes ou no, então a gente vai usar aí também o verbo to be. Então, vamos analisar, né? Qual é o verbo para que a gente possa aí conjugar tudo certinho na frase ao dar resposta, ok? Qualquer dúvida, vocês podem questionar. Uma ótima atividade e até a próxima aula.